Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, continuando aqui na vida de José. A vida de José e os últimos dias, parte 7. Então, nós vamos para o 7º estudo da vida de José. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um momento na sua presença. Obrigado pela sua palavra que o Senhor está dando, nos está dando para aprendermos e crescermos no Senhor. Olha para o teu povo, os teus filhos que irão ouvir a tua palavra, que eles possam entender e crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Abençoe cada um deles, as suas famílias, as suas vidas, dando força, perseverança e curando as suas enfermidades. Tudo isso eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para mais um estudo da vida de José e comparando com Jesus, com a vida de Jesus aqui na terra. Em Gênesis 37, do 9 ao 10, José conta o seu sonho, seu segundo sonho, tanto para os seus irmãos como para seu pai. E o pai de José repreendeu ele, Em Gênesis 37, 11, nos é revelado o sentimento, de inveja que os irmãos de José tinham dele, tinham de José. Então, os irmãos de José tinham um sentimento de inveja, um sentimento de ódio, Eles odiavam José, eles tinham inveja de José, eles tinham ciúme de José, eles tinham desejo de matar José. Então, este era o sentimento que os irmãos de José tinham por ele. Seja bem-vinda, Maria. Maria, Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Então, continuando aqui, Então, nós estamos estudando já o 7º estudo da vida de José, comparando com a vida de Jesus, Aqui os versos do 13 ao 14, Jacó manda José até seus irmãos. Gênesis 37, do 13 ao 14, nos diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviaste-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então, a gente vê aqui Jacó enviando José até os irmãos dele. Então, o que isso tem a ver com a vida de Jesus? Então, isso representa Deus, em João 3,16, mandando Jesus até os seus irmãos judeus e israelitas, Mandando Jesus a este mundo para salvar a cada um que crê nele como seu Messias e serem salvos, Então, Jesus, ele veio a este mundo com um objetivo. Ele veio para salvar tanto o seu povo Israel como os gentios que creem nele. E assim Deus tirar estas pessoas das mãos do inimigo. Então, José disse para Jacó o mesmo que Jesus disse para o seu pai, José disse para Jacó o seguinte: Eis-me aqui. Então, Jesus disse para o seu pai, para Deus, Eis-me aqui. Eu estou pronto, eu irei até a terra para salvar a humanidade. Foi isso que Jesus fez, Ele veio até a terra. José era um filho muito obediente
a seu pai, assim como Jesus era também, né, obediente ao seu pai. Jesus, ele era obediente a Deus. Jesus nunca desobedeceu a Deus, né? Em João 6, do 39 ao 40, a gente vê Jesus falando isto. Então, Jesus, ele diz, né, em João 6, do 39 ao 40, Jesus diz o seguinte: ele diz que ele veio a este mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, né, que enviou ele. Então, João 39 ao 40, Jesus diz assim: e a vontade do meu Pai é que me... E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui no versículo 32, Jesus diz o seguinte, 37 e 38. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de José era fazer a vontade de Jacó. Então, em tudo isso, José se parece com Jesus, né? Então, Jesus deixa bem claro que ele estava neste mundo para fazer a vontade do Pai. Não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Lá no Getsêmani, né, a gente vê a luta de Jesus entre a carne de Jesus e o Espírito de Jesus, porque a carne não queria ir para a cruz, mas o Espírito queria que ele fosse. E no final Jesus disse: seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele sabia dominar a sua carne. E é isto que nós devemos fazer também, porque também nós temos o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Então, quando falamos de Jesus, estamos falando de Jesus como homem. Quando falamos de Jesus como Espírito, estamos falando dele como Pai eterno. Então, Jesus tanto era homem como era Deus. Como Deus, ele era o Pai eterno, o Espírito de Deus. Jesus, como homem, era a parte terrena, mas Jesus, como Deus, era a parte espiritual, que era o Pai eterno, e morava no homem Jesus. Então, todos nós temos o nosso espírito que mora dentro da nossa parte terrena, do nosso corpo. E o nosso espírito é quem dá vida ao nosso corpo, né? A nossa alma. Então, Jesus, como homem, não queria enfrentar o Calvário, mas como Deus queria que seu corpo fosse para a cruz. Por isso, o sofrimento de Jesus no Getsêmani. A gente pode ver isso em Marcos 14, do 32 ao 52, em Mateus 26, do 36 ao 46, e Lucas 22, do 49 ao 46, esta luta que Jesus teve, né, entre a carne e o espírito dele, né? Mas Jesus mesmo, humanamente, obedeceu a seu Pai e foi para a cruz, assim como José foi até seus irmãos, né? E foi por eles maltratado, humilhado e vendido como escravo para os estrangeiros, né? Para os gentios. E esses gentios eram os parentes dele, né? Os descendentes de Ismael, que
também era filho de Abraão e irmão de Isaque, né? E sobrinho e tio, né, de Jacó. Então, os ismaelitas, eles eram gentios porque não fazia parte do povo de Deus, mas eles eram parentes por parte da carne, né, de Abraão. Em Gênesis 37, do 15 ao 17, nos diz o seguinte: E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvimos dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Então, o que esses versos têm a ver com a vida de Jesus? O que Gênesis 37, do 15 ao 17, tem a ver com a vida de Jesus? O que José, procurando seus irmãos, tem a ver com Jesus? Então, José está à procura de seus irmãos. Eles já não estavam, mas onde Jacó disse que eles estavam, né? Eles tinham ido a outro lugar. Então Jacó disse para José que os irmãos de José estavam em Siquém, mas eles não estavam mais lá. Eles estavam em Dotã, é o nome mesmo. Eles estavam em outro lugar que não era aquele que Jacó disse, né? Então, eles estavam em Dotã, não em Siquém. Eles tinham mudado de lugar. Então, José estava procurando os seus irmãos. Quando Jesus veio a este mundo, ele saiu procurando os seus irmãos também, pois eles já não estavam mais no lugar onde o Pai Eterno havia deixado eles. Você pode ver isso em João 4, do 3 ao 4, e João 1, 11. Aí é Jesus procurando seus irmãos. 1, 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus. Eles não quiseram Jesus. Jesus veio até eles, mas eles não receberam. E João 4, do 3 ao 4, Jesus foi atrás dos samaritanos, que é a casa de Israel. Jesus estava como José, à procura dos seus irmãos, porque Deus, o Pai de Jesus, mandou ele a essa terra para ir atrás dos seus irmãos. Deus mandou o seu povo ficar debaixo das suas leis, na obediência à sua palavra. Então, quando Jesus veio a essa terra, os irmãos dele, né, os judeus e os samaritanos, não estavam mais onde Deus mandou eles ficarem. Deus mandou eles ficarem na sua palavra, na obediência às suas leis, na prática das suas leis. Mas quando Jesus veio a este mundo, o seu povo estava em outro lugar, que não era a presença do Pai Eterno. Eles não estavam mais na palavra de Deus. Eles não estavam mais na obediência ao Pai. Eles não estavam mais na presença do Pai. Os judeus viviam atrás do mamon, do dinheiro. Eles queriam saber de riquezas. Eles queriam saber de renda, eles queriam saber das coisas materiais, como ainda hoje, não é? Eles correm atrás só disto, né? Então, eles viviam correndo em busca do dinheiro, como vivem ainda hoje. Já os samaritanos haviam se tornado gentios e viviam na idolatria,
correndo atrás dos ídolos. Então o povo de Deus estava correndo atrás do mamon e o outro correndo atrás dos ídolos. Então eles não estavam onde ele, Deus, havia mandado eles ficarem. Assim como Jacó. Jacó disse para José que os irmãos dele estariam em Siquém. Quando Jacó chegou lá, quando José chegou lá, eles não estavam mais em Siquém, eles estavam em outro lugar, eles estavam em Dotã. Então, Jesus, quando veio, os irmãos dele, os judeus e os samaritanos, não estavam onde Deus mandou eles ficar. Eles estavam na idolatria, eles estavam no mamon. Então, Jesus percorreu todo o território da terra de Israel em busca dos seus irmãos judeus e samaritanos, para levar notícia deles ao Pai Eterno. Então, Jesus e José têm muitas coisas em comum, né? Muitas coisas parecidas. Então, Jesus andou de uma a outra ponta de Israel, levando a mensagem de Deus para o seu povo, para que esse povo voltasse a praticar a palavra dele, Deus. Então, Jesus, ele foi obediente a seu Pai, né? E ele veio a este mundo, ele veio a Israel para levar esse povo novamente ao Pai Eterno. Para ele, Jesus, salvar, né, este povo. Em Gênesis 37, do 18 ao 20, nos revela que quando os irmãos de José viram José, conspiraram contra ele para o matar. Meu Deus! Eles viram José e planejaram a morte de José. O mesmo aconteceu com Jesus. Quando os judeus viram Jesus, conspiraram contra ele para o matarem. Eu vou ler bem aqui Mateus 26, do 1 ao 5. Vou ler só essa referência, mas tem mais. Os irmãos podem ler ainda em Marcos 11, do 18 ao 24. E 14, do 1 ao 2. Mas eu vou ler só Mateus 26. Mateus 26, do 1 ao 5, que nos diz assim. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, os líderes religiosos, os judeus, planejaram a morte de Jesus, assim como os irmãos de José planejaram a morte de José. Em Gênesis 37, 14, nos diz o seguinte. Em Gênesis 37, 14, nos diz o seguinte. Vamos ler mais uma vez. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então aqui Jacó envia José para ver os seus irmãos e também ver o rebanho, como está o rebanho. Se os teus irmãos estão tratando bem o rebanho, vai lá e traz notícia para mim.
Então Jacó manda José ir onde seus irmãos, e até seus irmãos, para ver como eles estavam e como o rebanho estava também. O que significa isto? Que esta passagem tem a ver com Jesus? Isso significa que os filhos de Jacó representavam a liderança da nação de Israel e as pessoas representavam o rebanho destes líderes. Jacó queria saber como estaria os líderes, os filhos, os líderes de Israel, que eram os seus filhos. Mas eles também eram pastores, eles eram os pastores dos rebanhos de Jacó. Então, aqui, né? Jacó queria saber como estaria os líderes, os seus filhos, os pastores, os sacerdotes, mas também queria saber como estava o povo, né? Então, aqui, Jacó representa Deus. Deus enviou Jesus para quê? Para fazer a mesma coisa. Então, Jesus veio a este mundo, né? E descobriu o quê? O que os líderes eram corruptos e hipócritas e o povo vivia como rebanho sem pastores, sem líder para os guiar, para os conduzirem à presença do Pai Eterno. Então, os irmãos de Jacó, eles eram pastores, eles cuidavam do rebanho do seu pai. Só que aquele rebanho era de animais mesmo. Mas Jesus, representando esse bom pastor, ele veio para cuidar do rebanho, das pessoas, do povo de Israel, do povo, do seu povo, né? Tanto Israel, tanto Judá como samaritano. E o que foi que Jesus descobriu dos líderes religiosos? Que esses líderes, eles eram o quê? Eles eram hipócritas, eles eram corruptos, eles não se importavam com o rebanho, com o povo, com as pessoas. Eles não estavam levando as pessoas a Deus. Então, Jesus descobriu estas coisas. Você pode ver em Mateus 9, vou ler lá Mateus capítulo 9, versículo 36. Bem aqui, Mateus 9, capítulo 36, nos diz o seguinte. O que é que Jesus diz lá? Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, foi assim que Jesus encontrou as ovelhas de Deus, né? As ovelhas do Pai Eterno. Era assim que os pastores, os líderes religiosos, estavam cuidando do rebanho de Deus. Eles não tinham compromisso com as ovelhas de Deus. Foi assim que Jesus encontrou o povo de Deus como ovelhas sem pastores. Eles não estavam cuidando bem do rebanho de Deus. Aqui no capítulo 23, do 1 ao 36, Jesus também fala deste assunto. Eu não vou ler porque é muito grande, mas aqui Jesus fala dos fariseus, né? Dos fariseus, que eles só pensavam neles mesmos. O irmão pode ler em casa, né? Mateus 23, do 1 ao 36, vocês podem ver isso aí. Então, foi nesta situação que Jesus encontrou o seu rebanho, o rebanho do Pai Eterno.
Em Gênesis 37, do 15 ao 17, nos diz o seguinte: e achou um homem, esse que eu já li, né? Então vamos só comentar. José foi à procura dos seus irmãos e os achou, não é? E os achou na terra de Dotã. No versículo 18, nos diz que os irmãos de José, que estavam pastoreando o rebanho, né? Eles estavam pastoreando o rebanho do seu pai. Portanto, aqui está falando dos filhos de Jacó, como líderes religiosos, cuidando espiritualmente tanto da casa de Israel como da casa de Judá. Estes irmãos de José, ao verem José de longe, já se reuniram para planejarem a morte de José. Então, o versículo 18 nos diz isso. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Então, quando eles viram José de longe, eles já se reuniram e planejaram a morte de José. Do mesmo jeito que os líderes religiosos de Judá fizeram em relação a Jesus. Antes que José se aproximasse deles, eles já estavam planejando a morte de José. E o mesmo aconteceu com Jesus, né? Então, Jesus veio a este mundo, mas antes que Jesus se aproximasse dos seus líderes, dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, né? Eles planejaram a morte de Jesus. Eles não deixaram Jesus se aproximar deles. Eles se tornaram inimigo de Jesus. E eles planejaram a morte de Jesus. Os irmãos de José não somente planejaram matar José, mas tirar a capa, né? A capa que Jacó tinha dado para José. E essa capa representava o poder que Jacó deu para José como líder da nação de Israel. E também eles mentiram, eles planejaram a mentira para o seu pai Jacó, que representa tanto Deus como também toda a nação de Israel. Então, Israel, né, nação de Israel, Jacó representa a nação de Israel total, né, sem divisão. Então, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele estava dizendo que ele era a nação. Os irmãos de José, menos Rúben, representam a casa de Judá. Por que menos Rúben? Porque Rubens não queria a morte de José. Então, os irmãos de José representam a casa de Judá com ódio de Jesus, perseguindo Jesus, zombando de Jesus, querendo tirar de Jesus o poder que o Pai Celeste lhe deu. Então, os judeus não aceitaram Jesus. E eles fizeram tudo para tirar a vida de Jesus, para tirar a moral de Jesus, para tirar a autoridade de Jesus, para tirar a vida de Jesus, para Jesus não assumir o direito que era dele de assumir a nação de Israel. Então, os irmãos de José se levantando contra José para lhe matarem, para que os sonhos, José teve 2 sonhos, e os irmãos de José não queriam que nenhum desses sonhos se cumprisse. Então, eles se levantaram para matarem José, para que os seus sonhos proféticos, né? Porque os sonhos de José eram proféticos, iria se cumprir. E os irmãos de José não queriam que José governasse sobre eles. Por isso, eles odiaram José, perseguiram José e planejaram matar José. O mesmo aconteceu com Jesus.
Jesus era o Messias e os sacerdotes, os religiosos, sabendo disso, procuraram matar Jesus, planejaram a morte de Jesus para Jesus não assumir o governo de Israel. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Do mesmo jeito que os irmãos de José sabiam que José era o líder e ele ia governar. E para que esta profecia não se cumprisse, eles planejaram a morte de José, assim como os judeus planejaram a morte de Jesus. José não foi morto, mas Jesus foi morto. E eles pensaram que tinham, né, destruído Jesus quando Jesus foi morto na cruz. Mas ali foi só um plano de Deus, que o diabo não sabe as coisas de Deus, né? Então, os irmãos de José planejaram, né, a morte de José. Por quê? Porque eles não queriam que os sonhos que José teve, eles não queriam que se cumprisse. Então, vamos matar ele, porque eu quero ver, nós vamos ver como é que vai ser esses sonhos dele, né? Então, eles não queriam que os sonhos de José se cumprissem. Então, os irmãos de José se levantando contra José para lhe matarem, para que os sonhos proféticos de José não se realizassem sobre eles, representa a casa de Judá, usada por Satanás, se levantando contra Jesus e o matando, para que nos últimos dias o sonho profético de José não se cumprisse em Jesus, e Jesus não governasse sobre todo Israel e todo o mundo. Então, quando Satanás, usando os religiosos judaicos para se levantarem contra Jesus e o matarem, Satanás ele estava pensando que matando Jesus, o sonho que José teve, o sonho profético, não iria se realizar, e ele, Satanás, iria governar o mundo para sempre. Esse foi o pensamento do diabo, mas o diabo, ele não sabe os planos de Deus. Então, já naquele tempo, Deus, através dos 2 sonhos de José, estava revelando os 2 últimos governos mundiais. Deus estava revelando o governo do anticristo, preste atenção que já falei isso, o governo do anticristo, o governo mundial do diabo que está perto de ser, dele assumir, mas se passando por José ou Jesus, só que o falso Messias. Então, o governo mundial do diabo é ele se passando por Jesus. Por isso José, aí ele está representado tanto como o falso Messias, como o verdadeiro Messias. Aí esse sonho que ele teve, esses 2 sonhos, um sonho representa o governo do anticristo, que é o primeiro sonho, José lá no meio do campo, apanhando os molhos com seus irmãos, e os irmãos adorando ele. Isso aí é o sonho, é o governo do falso Messias, dizendo que é Jesus. E os judeus adorando ele. Mas o segundo sonho é o verdadeiro Messias, sendo adorado e governando o mundo. E o diabo sabia disso e não queria que Jesus assumisse o governo do mundo. Por isso ele tentou matar Jesus. Matando Jesus, ele pensava que Jesus não iria assumir o governo do mundo, mas ele se enganou. Então, Paulo, em 1 Coríntios 15, do 45 ao 46, nos diz o seguinte, então deixa eu ir lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos... 1 Coríntios 15, do 45 ao 46, nos diz o seguinte:
45 a 46. Diz assim: mas não... 1 Coríntios 45, 15, 45 a 46. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Então, aqui Paulo está dizendo que o primeiro que veio não é o espiritual. Logo, ele está dizendo que o primeiro que vem é o carnal, é a carne, é o corpo. Deus primeiro fez o corpo do homem, depois Deus deu o espírito. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, do 45 a 46? Que primeiro quem manda é a carne. Neste mundo material, quem manda é a carne, que é matéria. Depois vem o espírito. Então, ele está falando isso em relação a Adão e a Jesus. O Adão terreno e o Adão espiritual, que é Jesus. Então, isso também tem a ver com o governo. Primeiro vem o governo do homem terreno, do pecador, do desobediente, do homem da iniquidade, do homem que vai ser usado pelo maligno. Depois vai vir o governo do homem espiritual, do verdadeiro Messias, do verdadeiro Filho de Deus, que é espiritual. Então, Paulo, em 1 Coríntios 15, do 45 ao 46, nos diz que primeiro vem o terreno, primeiro vem o carnal, primeiro vem este homem terreno, para dele sair o espiritual. Primeiro vem Adão, pecador, o Adão terreno, o Adão que se contaminou com o seu pecado, com a sua desobediência. Depois vem o homem espiritual, que é Jesus. Então, só depois é que vem o segundo Adão, o Adão espiritual, o Adão que veio do céu em forma de homem, para salvar os homens das mãos e poder do diabo. Como já estudamos nos estudos anteriores, o primeiro sonho de José representa o governo do anticristo, pois primeiro vem o terreno, o carnal, o pecador. Primeiro vem o Israel que veio da carne e do sangue de Abraão. Depois virá o Israel que vem da fé de Abraão. Primeiro vem esta Israel que conhecemos hoje, mas que não tem nem o Pai e nem o Filho. Quer dizer, não tem Deus de verdade dentro de si. Porque quem não tem o Filho, não tem o Pai. Jesus disse isso. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, Israel não tem o Filho, logo eles não têm o Pai, porque eles rejeitam Jesus. Então, este Israel vai receber o falso Messias. Eles vão acreditar que o falso Messias é o verdadeiro Messias que eles estão esperando. E por isso eles vão aceitar o anticristo. E o anticristo é o homem da iniquidade. Primeiro vem o terreno, vem o carnal, vem o pecador. Depois vem o espiritual, vem Jesus. Então esse primeiro governo que agora está sendo preparado é o governo do anticristo. Depois vem o governo do verdadeiro Messias. Então, pois quem não tem o Pai também não tem o Filho. E os judeus não têm o Filho, não têm o Pai. E como os judeus ainda hoje estão esperando o Filho, pois não o aceitaram quando ele veio a primeira vez, logo também eles não têm o Pai. Por isso eles irão aceitar o falso profeta como sendo seu Messias e o falso governante como o seu Messias mundial. Então, Jesus ele tem dois ministérios. O ministério de
sacerdote, que foi quando ele veio a primeira vez. Como sacerdote, ele levava o sacrifício até o Pai Eterno. E o sacrifício era ele mesmo, que ele se doou como sacrifício. O segundo ministério de Jesus é como governo mundial. Ele vai se cumprir agora, quando completar 2000 anos que Jesus subiu ao céu. Então, quando completar os 2000 anos que Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar para essa terra para governar. Então, esse é o segundo ministério. E Satanás não quer que Jesus volte para governar essa terra, porque ele quer a terra para ele. E para isso ele tem que destruir tudo que se diz Deus, tudo que fala de Jesus. A igreja ele vai perseguir. Ele quer destruir todos aqueles que adoram Jesus, para que Jesus não venha. Então, esta é a guerra espiritual que estamos vivendo e vai ficar cada dia mais forte, porque o diabo não está de brincadeira. Então, como já estudamos que o governo mundial vem de Edom, e Edom é a Jordânia, e o Messias deles é o Alá, presta atenção à revelação. Logo será esse o Messias, governo mundial, que irá ser oferecido para estes judeus de hoje, e todos irão aceitá-lo como seu Messias, menos o verdadeiro remanescente judaico. Então, o anticristo, ele vai dizer que ele é o Messias dos árabes. O Messias dos árabes se chama Alá. Lá eles dizem que ele é o Messias, que ele é Jesus, esse Alá. Então o anticristo vai dizer que ele é o Messias, Alá, o Messias dos árabes. E os judeus vão aceitar. Por quê? Porque os judeus vão ter o falso profeta, que é o sacerdote, presta atenção, como seu verdadeiro Messias. E o falso profeta vai vir de Judá. Mas o governo mundial, o anticristo, vai vir dos árabes, vai vir da Jordânia, vai vir de Esaú, como eu já dei estudo sobre isso, vai vir da Jordânia, ele vai vir desta nação, ele vai vir da descendência de Esaú, ele vai vir de Edom, e Edom é a Jordânia. E eles adoram Alá, e ele vai dizer que é Jesus, e ele vai dizer que é esse Alá. Por isso lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que ele vai se assentar no santuário e vai dizer que ele é Deus. Então ele vai dizer que ele é o Messias dos árabes, ele é Alá, e todos têm que adorar. Quem não adorar o anticristo vai ser perseguido, porque os Islã, eles não querem que ninguém adore outro Deus a não ser o Alá. Por isso há perseguição. As outras religiões, tudo estão curvadas a este Alá. Mas os cristãos e o remanescente de Judá não vai se curvar e vão ser perseguidos, e vai acontecer com eles, como Jesus diz em Mateus 24, 9. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Já está acontecendo. As pessoas já estão odiando tanto os judeus como os cristãos. E isso está acontecendo já em todo o mundo. Agora a perseguição também já está começando. E já tem muitos cristãos e judeus sendo mortos por aí. Então, se preparem. Então, continuando, né? Logo será esse o Messias governo mundial que irá ser oferecido para estes judeus de hoje. E todos irão aceitá-lo como seu Messias, menos o verdadeiro remanescente judaico. Então, só aquele remanescente que a Bíblia fala, que os profetas falam,
esses não vão aceitar esse Alá, esse anticristo, dizendo que Alá como sendo seu Messias. Eles não vão aceitar e vão ser perseguidos, né? Então, eles não irão aceitar este Alá como seu Messias. E este remanescente, que permanecer firme e não aceitar se curvar a este falso Messias governante e falso profeta, né? Porque esse falso profeta também vai levar o povo a adorar esse Alá, acontecerá o que está escrito no Apocalipse 12:6, que a mulher sendo perseguida, a mulher indo para o deserto sendo perseguida. Eu já dei o estudo, né, da vida de José, falando sobre o arrebatamento. Então, aqui Apocalipse 12:6 é o reino de Judá sendo perseguido pelo anticristo, né? Então, no capítulo 13 do Apocalipse, do 6 ao 8, ali também fala, não é, destes cristãos sendo perseguidos, na verdade, deste remanescente de Judá, e os cristãos que no tempo quiserem servir a Cristo, todos vão ser perseguidos, né? E ainda no Apocalipse 24, lá fala dos que morreram nesta perseguição. Vou ler bem aqui. Apocalipse 24 fala destes judeus e cristãos que morreram na grande tribulação porque não adoraram este falso profeta, este anticristo que se dizia ser Jesus. Apocalipse 24, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui a gente vê que muitos irão ser degolados, muitos vão ser degolados, vão ser mortos, porque não vão querer adorar o Alá, que é esse anticristo dizendo que é Jesus, esse Alá. Então, vamos prestar atenção. Então, quando esse remanescente de Judá não querer adorar este anticristo que diz que é Alá, então vai se cumprir as profecias de Daniel, capítulo 11, do 32 ao 35, e o capítulo 12, versículo 10. Então, eles vão ser perseguidos e mortos, como diz Apocalipse 20, não é? Versículo 4. Então, muitos vão ser mortos. Em João 5:43, Jesus diz para os judeus: eu vim em nome do meu Pai. Eu vou ler lá. João, capítulo 5, porque aqui é muito interessante esta referência. João, capítulo 5, versículo 43, nos diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Então, Jesus está falando deste anticristo que vai vir dizendo que é Alá, que é o Messias dos judeus. E eles vão aceitar, adorar esse Alá, porque ele já tem o falso profeta, que é judeu, dizendo que é o Messias religioso. Aí os dois estão juntos. O Messias religioso levando o sacrifício que o Messias governante mundial vai tirar esse sacrifício e vai dizer que ele é o Messias e que ele tem que ser adorado. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4, se eu não estou enganada. Então, ele vai sentar no
no templo, no santuário de Deus, e vai dizer que ele é o Messias e que os judeus não precisam adorar mais, não precisam mais sacrificar carneiro e nem nada, porque ele é o Alá. Presta atenção. Por isso Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, mas vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o anticristo vai vir no próprio nome dele. Ele vai vir dizendo que é Alá. Ele vai vir dizendo que é o Messias dos judeus. E eles vão aceitar. O que Jesus está revelando neste texto? Jesus está revelando que os judeus não aceitaram ele como seu Messias, porque ele veio em nome do Pai. Mas irão aceitar o anticristo, pois ele vai vir no seu próprio nome. O anticristo virá em seu próprio nome. Ele vem dizendo que é o Messias dos árabes. E os judeus o aceitarão como o seu governo mundial, pois ele já tem o falso profeta como seu Messias religioso. E o falso profeta vem de Judá. Preste atenção no que eu estou dizendo. Este é o acordo de paz. Aliás, acordo de paz, não, a Bíblia não fala de acordo de paz. A Bíblia fala de acordo. Acordo, ele fará acordo com muitas nações. Não tem nada a ver com paz. Este é o acordo de Abraão. O acordo que Israel fez com os árabes. Eles já fizeram este acordo. Falta só o anticristo assumir. E este acordo que foi feito com os árabes é que o falso profeta vai ser judeu e o anticristo, o governante mundial, vai ser árabe. Ele vai vir de um das nações dos árabes e vai ser da Jordânia. Esse foi o acordo. Tem nada a ver de acordo de paz. Eles fizeram este acordo para que assim acontecesse. O Messias, o falso Messias religioso, vem de Judá. Mas o falso Messias governante mundial vem de uma das nações dos árabes, que é a Jordânia, e é um dos descendentes de Esaú, que é Edom, que é a Jordânia. Então, este é o acordo de Abraão, feito por Israel e todos os árabes. O falso profeta é judeu, mas o anticristo é árabe e vem da Jordânia. E o Messias deles é o Alá. Eu já falei sobre de onde vem o anticristo. Se vocês querem assistir, vão lá. Lá eu mostro na Bíblia a revelação. O anticristo representando o Alá, o falso Messias governante, e o falso profeta do Alá, que era Maomé. Então, o falso profeta que vai vir dos judeus, ele vai representar esse Maomé, que era o profeta do Alá, que recebeu do anjo as leis lá do Alá. Então, Satanás imitam tudo de Deus. Deus no monte deu as leis para Moisés. Alá no monte deu a lei dos árabes para Maomé. Preste atenção. Então, o anticristo vai dizer que é o Messias, o Alá dos árabes. Mas Jesus é o Messias dos judeus. E ele, se Alá, dizendo que é o governante mundial, vai governar de Jerusalém todo mundo. E o falso profeta vai estar com ele, porque eles são usurpador, porque são demônios.
usando pessoas para fazer o que eles querem. Lembrando que Jesus tem em si mesmo estes dois ministérios. Então, Jesus em si mesmo tem esses dois ministérios. O ministério de sacerdote, que é o que o falso profeta vai assumir. E ele tem um ministério de governo mundial, que ele vai vir pela segunda vez para assumir o governo do mundo. Mas Satanás, ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vai ter o falso profeta, que é aquele religioso que vai dizer que é o Messias sacerdote, o Messias que vai levar o povo a Deus. E tem o falso Messias, né, o anticristo, dizendo que é o Messias governante, só que é o Alá, né? Então, a primeira vez que ele veio ajudar Jesus, né, foi como Messias religioso, como sacerdote e sumo sacerdote. Por isso, os sacerdotes satânicos planejaram a morte de Jesus e colocaram em ação o seu plano. Assim também acontecerá na sua segunda vinda. Ele virá com todo o poder e glória para assumir o governo do mundo, que é a segunda parte do seu ministério, o governo do mundo. Por isso, Jesus também foi levado para ser julgado e condenado pelos políticos e autoridades, tanto dos judeus como dos gentios. Então, Jesus passou pela parte religiosa de Judá, mas passou também pela parte política. Então, como religioso, como sacerdote, ele foi condenado pelos sacerdotes, pelos religiosos. Mas como político, ele foi condenado pelos políticos. Aliás, duas missões de Jesus. Ele foi condenado. Como Jesus já havia sido condenado pelos religiosos judaicos, Herodes, como rei dos judeus, não condenou Jesus. Ele já tinha sido condenado pelos religiosos. Então, ele mandou Jesus para Pilatos. Então, o Herodes não condenou Jesus, ele mandou para os gentios, para Pilatos, o governador lá de Roma, né? Que era gentio, o condenar à morte de cruz. Então, Pilatos condenou Jesus à morte de cruz, para que o segundo sonho de José não se cumprisse, não se realizasse. Porque o segundo sonho de José é o governo de Jesus neste mundo. O primeiro sonho é o governo de Satanás, mas o segundo sonho é o governo de Jesus. E o diabo queria o primeiro sonho, mas não queria o segundo sonho sendo cumprido. Por isso ele condenou Jesus à morte, pensando que matando Jesus, ele não iria assumir o trono de Israel. Então o segundo sonho de José para não ser realizado. E ele, Satanás, continuar no governo da terra para sempre. Este era o objetivo do diabo. Matou Jesus, o sonho de José não vai se realizar e eu vou ficar no comando do mundo para sempre. Mas como o diabo não sabe dos planos de Deus, ele fez tudo aquilo que Deus havia planejado para libertar a humanidade das mãos do diabo e tomar de volta a terra que o diabo havia recebido de Adão através da mentira dele, né? Ele tinha mentido para Eva e conseguiu enganar, né? Quando Jesus vier a sua segunda vinda para ajudar, no Apocalipse 19, do 20 ao 21, lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. No Apocalipse 20, 10, ele colocará também o diabo no lago de fogo. E no Apocalipse 20, 14 e 15, colocará a morte e o inferno
e todos aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador, todos estes irão para o lago de fogo. Então se cumprirá o que Paulo, né? Olha, essa profecia de Paulo vai se cumprir só depois do juízo final, que vai se cumprir. Então vai se cumprir 1 Coríntios 15, do 24 ao 26. Então vamos lá para ver o que é que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, que vai ser a última profecia ser cumprida. Meu Deus, ainda tem algumas coisas a passar ainda para chegar no cumprimento desta profecia. Então, 1 Coríntios 15, do 24 ao 26, nos diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então Jesus vai colocar as potestades, vai aniquilar o império do mal, as potestades, as forças, os dominadores, que são essas potestades diabólicas que têm governado o mundo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E a morte vai ser aniquilada no Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 14. E no 15, serão todos aqueles que rejeitaram Jesus também irão para o lago de fogo. Então, 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada só depois do juízo final. Aí ela vai ser lançada também, juntamente com o inferno, tudo dentro do lago de fogo e todos aqueles que rejeitaram Jesus. Agora a minha pergunta para você é: e você, a quem está servindo? Você está servindo a Jesus? Você realmente quer Jesus? Você tem Jesus? Ou você quer adorar o Cristo, o Jesus, o Messias dos árabes? O Messias dos árabes vai ser o Alá. E o Alá, aqueles que não adoram ele, vão ser mortos. Então, ou você adora ele, ou você morre. Ou você é preso, ou você é perseguido, ou você é caçado. Este vai ser o fim de todos aqueles que não forem arrebatados. Mas você pode aceitar Jesus agora, se você ainda não aceitou, você quiser Jesus. Então ore comigo. Senhor nosso Pai, eu te convido para entrar no meu coração, porque eu ouvi esse estudo, eu entendi. E eu quero o Senhor na minha vida, eu quero esta salvação, pois só o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu quero esta salvação, eu creio. Eu confesso os meus pecados, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou uma pessoa que não mereço, mas o Senhor veio para me dar esta salvação e eu lhe peço perdão. E eu quero mudar, eu quero fazer a sua vontade, que teu Espírito venha encher a minha vida e governar o meu coração, governar a minha vida, minha alma, meu corpo, tudo meu. E eu lhe aceito, eu quero ir com o Senhor no arrebatamento. Entra na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração e você crê realmente no que você orou, então você é salvo. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, é anunciada verdadeiramente. E sirva a Jesus nesta igreja e faça a vontade dele. Estude a Bíblia, ore, busque a Deus e vá servi-lo. E mande este vídeo para outras pessoas, compartilhe, dê o seu bonzinho e até o próximo vídeo.